A aula de hoje será sobre hardware, dando continuidade às nossas aulas de informática aplicada. Então, hardware é a parte física do computador, é a parte eletrônica. Dando continuidade aqui, temos a ergonomia. Então, a ergonomia, ela visa de uma forma que a gente não venha sofrer problemas de visão ou de coluna. Se você tem uma cadeira, o quanto mais ela for ergonômica, será melhor para a sua saúde, e tiver um uso excessivo no computador e postura incorreta, você pode lesionar algum tendão do seu corpo. Passando agora para o próximo. O que é que a gente pode entender sobre periférico? É tudo que está em volta do seu sistema computacional. Por exemplo, uma CPU, uma webcam ou então um caixa de som. Então, os periféricos são divididos em 3 categorias. De entrada, na qual você abstrai informações do mundo real para dentro da CPU. De saída, que é o resultado já processado das informações. E o de entrada e saída, que é referente à ida de informações e vinda de informações. Por exemplo, o pendrive. Entrada e saída, nesse meu caso aqui, o pendrive, tanto você copia uma informação e joga para o seu computador, como também você tira do seu computador e joga para outro computador. Passando agora para algumas impressoras. Temos aqui algumas impressoras. Temos a matricial, que algumas pessoas podem até pensar que é obsoleta, que ainda não funciona mais, mas é um dos tipos de impressora bem mais caro, porque ela tem uma demanda muito grande, ela tem uma autonomia muito grande de trabalho, e ainda hoje diversas instituições e empresas utilizam muito, principalmente para impressões de notas fiscais. Temos aqui impressoras de jato de tinta. Antigamente o pessoal gostava de fazer adaptações. É mais interessante a pessoa já comprar o tipo de tinta já apropriada, original, e já com ela já adaptável. Aí temos aqui algumas impressoras a laser, que ela tem uma autonomia maior de impressão, ela é bem mais econômica, rende muito mais do que a jato de tinta e é bem mais barato. Em seguida temos a impressora de plotter, impressões de lona, para fazer cartazes, banners, outdoor. Passando agora para as fontes de energia. Para proteger seu computador das variações da rede elétrica, existem alguns equipamentos específicos no mercado, que são conhecidos como o estabilizador, módulo isolador e no-break. O estabilizador é um equipamento utilizado normalmente para ligar computadores desktop. Isso também não implica em dizer que você pode ligar também no seu notebook. Pode ligar no seu estabilizador, impressora, monitores, etc. Cada função desse dispositivo tem, como seu próprio nome sugere, que é estabilizar a tensão da rede elétrica de entrada. Então, por exemplo, durante os dias que você está utilizando o seu equipamento, pode haver algum pico indevido de eletricidade, como também alguma queda. Então o estabilizador ele serve para deixar estabilizado, contínuo, essa tensão, para que não haja nenhum problema de danificar os seus equipamentos. Passando aqui para o módulo isolador. Então o módulo isolador ele consegue fazer uma simulação de um aterramento eletronicamente. Então, o ideal seria, na maioria dos estabelecimentos ou casas, você utilizar esse modelo de aterramento aqui. Mas se você quiser ainda reforçar ainda mais a sua segurança, você pode comprar um módulo isolador que, além do seu aterramento de casa, que você tenha alguma dúvida a respeito da segurança do seu aterramento, esse módulo isolador ainda irá reforçar ainda mais. Passando para o no-break aqui. No-break é um estabilizador com baterias. Então, ele tem a mesma finalidade do estabilizador com relação ao no-break. Ele tem a mesma funcionalidade de um estabilizador, porém, com relação ao alimento de baterias internas. Então, por exemplo, esse equipamento continua funcionando por um certo período de tempo
e dessa forma o usuário pode salvar no break. Os no breaks são estabilizadores com baterias internas. Quando ocorre queda de energia elétrica, os no breaks são estabilizadores com baterias internas. Quando ocorre queda de eletricidade, os equipamentos continuam funcionando em um determinado período de tempo. Dessa forma, o usuário pode salvar o seu trabalho e desligar o computador de forma segura, sem colocar em risco os componentes. Passamos agora para os nossos modelos de computadores. Então, no nosso mercado, existem diversos modelos de computadores e cada um tem um seu objetivo específico. Temos aqui o Ultrabook, que é um computadorzinho mais leve, fininho, provavelmente esse modelo talvez seja touchscreen. Tem diversos modelos, tipo retrátil também, né, que você dobra ele. A capacidade de um computador ser útil para a sua necessidade, você também tem que levar em consideração qual é o processador, ou qual o modelo, a quantidade de memória RAM, se de fato mesmo vale a pena aquele determinado investimento. Então o Ultrabook seria uma ótima escolha para quem gosta da plataforma Windows. No entanto, para quem é da área de design gráfico ou pretende ter um computador ou um notebook que é mais portátil, que tem uma agilidade maior, indicaria o MacBook. Agora é algo bem específico. Por exemplo, para quem trabalha com renderização de vídeos, ou então arte gráficas, ou até publicidade, coisas assim, um MacBook seria bem interessante. Passando para o Chromebook aqui, foi em relação ao valor. Seu valor era bem em conta. Mas a partir do momento que eu comecei a dar uma lida a respeito sobre Chromebook, percebi que ele é apenas um Android no formato, numa estrutura de um notebook. Então, se você fosse fazer algum texto, você teria a obrigação de ter internet para você poder navegar usando o Google Drive, por exemplo, para armazenar tudo em nuvem. Então, para algumas pessoas pode ser até viável, mas imagine só, você não ter a possibilidade de formatar esse computador, instalar um Windows, você não tem condições, e praticamente a grande maioria das funções seriam tudo online. Passamos agora para o nosso desktop. O desktop, grandes pessoas ainda, ou instituições, empresas, dão muita ênfase ao desktop, porque ele é de fácil manutenção, você pode trocar peças, personalizar, e até mesmo você pode até baratear um pouco o custo do seu equipamento. Agora, uma das coisas que, dentre esses modelos de computadores aqui, que eu dou uma ênfase e eu estou utilizando no meu setor de trabalho, que eu até agora eu acho muito interessante, é o All-in-One. All-in-One quer dizer o quê? Tudo em um só. Então, em apenas um monitor, ele tem todo tipo de conexões, USB, você pode conectar, ele tem a função Wi-Fi. Então, é bem prático pelo fato de que basta só você montar na sua mesa, usar um teclado sem fio e um mouse também, e começar a trabalhar tendo a mesma sensação que está o mesmo potencial de trabalho como se estivesse utilizando um desktop, que seria o nosso computador de mesa. Passamos agora para o Raspberry Pi. Então, imagine só, você está com pouco dinheiro e quer ter um determinado computador que você possa acessar a sua internet, ou então, por exemplo, você quer que a sua TV vire uma Smart TV. Então esse Raspberry Pi aqui, essa pequena plaquinha que cabe na palma da sua mão, tem diversos projetos nela que você pode fazer com que ele pode trabalhar com o chamado Arduino. Então você pode, com apenas esse sisteminha aqui, essa pequena placa, você pode conectar o seu computador
com o sistema de iluminação da sua casa. Tem diversos projetos que você pode desenvolver com ele. Em seguida, passando aqui para alguns outros computadores, temos o Ultratop. Então imagine só, um computador que tem um processamento equivalente a um desktop, ou bem parecido com um desktop, e do tamanho quase de um Raspberry Pi. Só que aqui ele funciona Windows, ele tem um determinado processamento que é um pouco reduzido, porque é um dual core, mas com certeza isso aqui já facilita muito em termos de espaço. Passando agora para esse PC Stick aqui, ó, ele faz lembrar um pouquinho um determinado pendrive. Aí você espeta ele, conecta na sua televisão. Ok, vamos agora para a nossa próxima etapa. E aí você conecta ele na rede elétrica e ele tem um poder de processamento equivalente a um Android, no caso aqui um quad-core, com direito a utilização de um Windows 10. Próximo slide, vocês podem perceber o seguinte, a Apple Mac Pro Hexa-Core com a bagatela de R$ 32.995. E aí a gente acaba se deparando, será que esse produto é essencial mesmo para a nossa utilização? Porque com relação ao tamanho que eu pesquisei na internet, ele é bem portátil, é quase um ultra top, aí, ele cabe na sua mão. Mas em termos de design, faz lembrar o quê? Uma lixeira. Ou então, por exemplo, alguma coisa que não é tão potente ou tão essencial pelo valor que está sendo investido. Mas aí a gente tem que levar em consideração o quê? Porque a Apple, eles trabalham de uma forma que o próprio usuário ele fica meio que dependente dos serviços. Então, quem tem celular da Apple tem interesse de ter um notebook da Apple, e tudo isso vai gerando aquela expectativa, gerando aquela exclusividade, aquele pensamento de que aquele determinado produto é essencial, e acaba a gente até investindo um certo valor exorbitante. Dando continuidade, Data Center. Data Center é o central de dados, nada mais é do que um repositório onde tem diversos computadores em paralelo trabalhando aqui. Ele tem um propósito de guardar grande gama de informações, e essas informações elas são copiadas redundantemente para que, se houver, por exemplo, uma queda, um blackout, queda de energia, algum problema, essas informações não possam se perder. Passamos agora para o nosso computador servidor. Computador servidor, aparentemente, pela foto que vocês podem perceber, é um PC como outro qualquer. Porém, ele tem um potencial de processamento bem maior e ele é bem mais veloz. Para quê? Por exemplo, o servidor, como a palavra já disse, é servir. Então, se eu no meu computador, num formato, um pensamento assim, cliente, eu como cliente, eu necessito fazer uma impressão de um determinado boleto que será impresso em um determinado local, numa determinada impressora. Então esse servidor, por exemplo, seria o nosso servidor de impressão, como também poderia ser um servidor de internet. Então, para eu, por exemplo, fazer uma impressão de um determinado relatório, aí eu acesso o meu servidor, desse meu servidor, ele me possibilita gerar alguns formulários. Passando agora para o próximo, supercomputador mainframe. Então, esses computadores ou supercomputadores, ele não é algo assim para todos os públicos. São focados mais em grande gama de informações e grande gama de dados a serem processados. Por exemplo, meteorologia, a parte de saber o período, o momento que irá chover. Então isso exige muito de processamento.